Meu nome é Manuel Knofels e eu sou especialista em família empresária. Eu quero conversar com você sobre a transição de empresa familiar em família empresária. Transformar o modelo de uma empresa familiar em que as pessoas da família trabalham na empresa ou têm uma empresa, têm o seu patrimônio e têm as suas relações familiares num único circuito, trabalham essas três relações de uma mesma forma. E eu quero mostrar que esse modelo, definitivamente, ele é um problema anunciado. Ou seja, a empresa familiar, do jeito que ela está hoje consagrada, em que esses três ativos estão no mesmo patamar, estão sendo gerenciados no mesmo nível, do mesmo jeito, ele é um problema anunciado. A empresa familiar é um problema anunciado, enquanto que família empresária, sobre o que eu vou conversar hoje, é uma solução antecipada. Por quê? Porque, na verdade, quando você trabalha ou pertence a uma empresa familiar, você não sabe quais são as relações do patrimônio, quais são as relações de família, de parentesco e quais são as relações da empresa. E você há de convir que se eu tenho uma empresa, a lógica de lidar com essa empresa é diferente da lógica como eu trato do patrimônio da família ou do patrimônio da própria empresa. E de que forma as relações de parentesco afetam todas essas três atividades. Portanto, aqui existe um sentido que determina que aqui nessa interseção as relações de patrimônio, de empresa e da família ficam confusas e difusas. E é aqui que as pessoas dizem, nesse contexto é que desaparecem, como se fosse um triângulo das Bermudas, onde os aviões desaparecem sem deixar rastro. Isso é uma tradição na história da aviação. Fazendo uma analogia, aqui é o Triângulo das Bermudas, onde de certa forma, se não for bem resolvido isso tudo, a família vai desaparecer com suas relações, inclusive efetivas, a empresa desaparece e o patrimônio também desaparece. Vou passar para você alguns números interessantes, para vocês terem uma ideia. A relação de empresas familiares no mundo tem estes números que são bastante expressivos para vocês verem a importância e a dimensão do número de empresas que tem na economia mundial. No Brasil, 85% das empresas familiares, e certamente você que está me ouvindo pertence a uma delas. E uma coisa interessante para vocês perceberem que esses números estatísticos determinam quantos assumem, quais as gerações que chegam a herdar empresas familiares e a suceder os fundadores. No Brasil, 46% chegam à segunda, na terceira somente 25%, na quarta 6% e na quinta 3%, o que significa que uma empresa familiar não chega à sexta geração. E um outro número importante é a questão da falência das empresas. Recentemente, um estudo do Juizado de Recuperação Judicial e Falências de São Paulo mostrou que grande parte das empresas familiares, elas não vão ao insucesso ou à falência ou à recuperação judicial ou simplesmente morrem por causa de questões técnicas. Na maioria das vezes, elas vão por causa de brigas de sucessão ou falta de governança, ou seja, a falta de tomarem uma atitude de se transformar de empresa familiar para família empresária. E as causas mais relevantes, a causa e os números mais relevantes é esse aqui. 67% das empresas familiares encerram suas atividades por problemas de sucessão, por não se prepararem para sair desse contexto de empresa familiar para a família empresária. E é sobre isso que eu vou conversar com você. Por quê? Porque existem diferenças, né? As diferenças são as seguintes. Uma situação bastante interessante. Você vai entender o que eu estou dizendo. Quando você está num contexto de uma empresa familiar, em que todas as pessoas trabalham, alguns parentes trabalham, outros não trabalham, mas vivem, convivem com a empresa, é muito comum vocês confundirem os negócios de família com os negócios da família. O que é o negócio de família?
Negócio de família são as relações de parentesco, é a relação de irmão com irmão. Caim e Abel já são exemplos bíblicos de como a inveja, o poder, o ciúme, o amor, a percepção de que um é o preferido do pai, outro não é tão preferido, um é o patinho feio. Essas situações de natureza emocional, de natureza psicológica, são os negócios de família. Agora, os negócios da família são situações que são quantificadas. A empresa é o negócio da família, o patrimônio é o negócio da família. Por quê? Porque você mede a rentabilidade de uma empresa, você sabe quanto vale o patrimônio. E quanto vale o afeto, isso não tem medida quantitativa. E aí é que mora o perigo, quando se confundem essas duas percepções, o que é negócio de família com o que é negócio da família. Aqui é um pequeno esboço que mostra como que cada pessoa está inserida nesse contexto. Eu não vou ser muito aprofundado nessa explanação, mas aqui mostra que uma pessoa pode ser somente proprietária do patrimônio e não estar na empresa. Como ela pode estar na família, no patrimônio e na empresa. Como ela pode ser simplesmente um funcionário da empresa e estar na família e não ter pertencimento nenhum ao patrimônio. Então, é muito comum que uma mesma pessoa esteja envolvida nos 3 ativos, ou em um dos ativos, ou em 2 deles, ou em nenhum deles. Portanto, é importante que você perceba que em determinado momento nós temos que perceber qual é o nível do nosso pertencimento dentro desse contexto das empresas familiares que devem se tornar famílias empresárias. Aqui alguns contextos, alguns conceitos, né? Isso aí ilustram, digamos assim, os irmãos que não se olham, que se gostam, têm relações sanguíneas, mas não se toleram na empresa. Porque é aquela história comum se dizer, né? Irmão, você nasce com ele, e sócio você escolhe. Então é um exemplo que não há necessidade de irmão ser sócio só porque nasceram irmãos, porque o irmão pode ter com outro irmão um laço sanguíneo de nascimento, de parentesco, mas pode não ter um laço de afeição societária. Isso é uma realidade que não se pode jogar embaixo do tapete. Da mesma forma, uma mãe, uma família que tem um patinho feio, os demais olhando, por que essa mãe cuida melhor do outro, isso são ilustrações dos negócios de família sobre o que eu falei há pouco. Aqui é um gráfico muito interessante que mostra o espírito das famílias que têm empresa. Percebam, essa família aqui, ela não está em círculo, as pessoas não se olham, elas estão movidas a um gráfico de crescimento da empresa e do patrimônio. Mas onde estão os encontros familiares? Onde estão os encontros afetivos? Onde está o olhar de um pai para um filho ou vice-versa? É difícil uma empresa familiar que não tenha o foco necessariamente dentro da empresa e relevando, digamos assim, a empresa mais do que a família e o patrimônio. Aqui tem uma frase que é muito interessante, que diz o seguinte: o pai dizendo para um filho, o pai dentro de um trono e o filho num trono grande, que representa a expectativa que o pai quer dele. Tenha certeza que você, porque tem um nome famoso, que se você errar, ninguém vai saber que você é dessa família. Ou seja, olha a responsabilidade que o pai está passando para esse filho. Uma outra ilustração, o fundador, que sempre acha que é imortal, então ele faz um pacto com a imortalidade, e a morte diz assim, ou ele diz para a morte: ainda bem que você está aí, não consigo fazer nada quando não me dá um prazo final. Então, isso significa que as pessoas às vezes têm uma percepção de que nada vai acontecer, ainda que depois de sua morte, com seus filhos, com seus herdeiros, com a empresa, com o seu patrimônio. Então, cumpra a decisão, e aí é que começa a migração do conceito de empresa familiar para a família empresária. Em determinado momento, essas pessoas que integram esse grupo têm que sentar e conversar.
sem milindres, sem traumas, com bastante maturidade. Perguntando o seguinte: bom, o que nós queremos? Nós queremos ser a empresa mais rentável e definitiva, queremos manter a empresa para sempre, queremos manter a família, os laços familiares que estão acima dos laços da empresa, queremos manter a empresa e o patrimônio, queremos dar prioridade para o patrimônio, enfim, isso depende de cada grupo familiar. Mas o importante é dizer que a família empresária, ela pode perfeitamente preservar os três ativos. E é isso que nos ensina a pessoa que consagrou isso no mundo, que se chama John Davis, que foi o primeiro estudioso no mundo a trabalhar essa temática sobre família empresária, sobre a transformação de empresa familiar em família empresária. O John Davis é um mestre, é um professor que eu sigo, eu sou um dos discípulos dele aqui no Brasil e aplico muitos conceitos dele. Porque o que diz o John Davis? O John Davis diz assim, que uma empresa familiar e que se transforma em família empresária, desculpem, é aquela unida por vínculos decorrentes do patrimônio e do legado, portanto existem vínculos patrimoniais, empresariais e do legado do fundador, capaz de se comprometer com o desafio de agregar valor para as próximas gerações. Portanto, tem que ter numa família empresária a perspectiva para as próximas gerações. Agregando também a distinção das esferas da família, do patrimônio e da empresa. O que o John Davis nos diz? Que nós temos que saber distinguir as lógicas da empresa, das lógicas da família e das lógicas do patrimônio, que são conceitos e atividades distintas, mas sempre agindo de acordo com tal distinção. Portanto, não adianta eu conversar com você sobre isso se você não agir. O que eu quero dizer é o seguinte: tá bom, eu recebi a informação que uma empresa familiar é um problema anunciado, que a família empresária é uma solução antecipada, que patrimônio é uma coisa, que empresa é outra coisa e que a família é uma terceira coisa. Então tá, o que eu faço? Tem que agir. Eu tenho que transformar isso numa família empresária. Um outro autor agora brasileiro, chamado Renato Bornhoff, que foi um dos pioneiros a trabalhar essa temática também no Brasil, ele diz assim, que todo empreendimento surge como uma entidade viva, que na sua origem está vinculada à figura do seu criador. Então imagine, você que está me ouvindo que é fundador, ou você que é sucessor ou herdeiro desse fundador, vai entender o que o Bornhoff está nos dizendo. Ele diz assim, que em determinado momento, criatura e criador se confundem por longo tempo. Ou seja, quem fundou a empresa, ele fica imiscuído, ele fica quase que numa osmose, numa simbiose com a empresa que ele criou. Então, o nome dele, pessoa física, é igual ao nome da empresa. E essa situação tem que ser mudada para que ambos, criador e criatura, sigam seus caminhos de forma positiva, que haja esse descolamento, que tem que se preparar a sucessão. E essa sucessão tem que ser sempre feita na vida e não na ausência. Então é por isso que eu estou conversando com vocês de por que é necessário se transformar numa família empresária. E aqui alguns números interessantes que já foram comprovados. Quando as empresas, independentemente do porte, pode ser uma empresa de pequeno porte, uma empresa bem familiar, bem micro, uma mega corporação que tenha a característica de empresa familiar, em que os familiares estão na gestão do patrimônio da empresa e da família, essa empresa, quando ela se transforma em família empresária, ela se valoriza em 10%, tem o seu valuation, o seu valor aumentado em 10%, e tornam-se 5,5% mais lucrativas, gerando até 6,5% a mais sobre o retorno dos seus ativos. Por que isso? Não são números à toa. Isso é uma consequência da leitura, da percepção que o mercado faz e que a sociedade faz em relação a determinada família empresarial que está fazendo uma sucessão saudável. Por quê? Porque a sociedade e os fornecedores, o mercado, percebem o esforço para a continuidade
tornando mais confiável qualquer vínculo com essa família e com essa empresa, por isso elas se valorizam. Na verdade, a questão é, por que é importante trabalhar de forma distinta o patrimônio, a família, a empresa? Pelo seguinte, porque se eu trabalho uma gestão da minha família, através, por exemplo, de normas familiares, regras para se dizer como que alguém entra na empresa, quem é sucessor, quem é herdeiro. Por exemplo, o sucessor é aquele que sucede a atividade e o herdeiro é aquele que herda pela lei. Então, eu posso ser herdeiro, mas não o sucessor. Então, isso tem que estar clarificado, isso tem que estar na regra, isso tem que estar convencionado entre a família. Da mesma forma que a família tem que determinar, bom, a família tem os seus vínculos, nós cuidamos da sucessão e do desenvolvimento dos nossos herdeiros, né? Tornamos os nossos fundadores bem cuidados na sua velhice, dando-lhes uma aposentadoria. Isso são regras de família, que não são regras da empresa. Então, essas normas de governança, essas normas de gestão, essas normas de se ver a família, são diferentes das normas como eu conduzo uma empresa, da mesma forma que são diferentes das normas pelas quais eu conduzo o meu patrimônio. Isso é ser família empresária. A partir do momento que eu sensibilizei quem está me ouvindo de que é importante transformar uma empresa familiar em família empresária, em que eu mostrei de que é possível gerenciar patrimônio diferentemente da empresa, que da família e dos negócios patrimoniais, eu quero mostrar para vocês que como é que a gente pode aplicar tudo isso de forma prática, em qual momento nós vamos fazer essa migração. Pois bem, a migração, ela pressupõe muita conversa, muito tirar a sujeira embaixo do tapete, muito se conversar o que é cada uma dessas situações, muito se conversar no sentido de se entender o que cada membro da família quer de cada um desses ativos. Para isso tem que ter disciplina, método e critério. E a recomendação é a prática dos 5 Ds. Quais são os 5 Ds? O primeiro D é a direção. Se eu for me reunir todo sábado ou uma vez por mês que seja, eu tenho que ter um direcionamento, eu tenho que ter uma condução, senão eu vou fazer uma reunião anárquica. Tem que ter pauta, tem que ter agenda, tem que ter bastante comprometimento, no sentido de, bom, nós estamos nos direcionando para preservar a família, a empresa e o patrimônio. Tem que ter diálogo. Se as pessoas não se abrirem umas para as outras, não disserem o que querem, não colocarem para fora seus ressentimentos, as suas mágoas, a sua expectativa, ou seja, se não tiver diálogo, não vai ter família empresária. Decisão, vamos ser assertivos, não vamos adiar as decisões. Uma vez consensadas, decidiu-se, vamos em frente, próximo passo. Sempre pensando em desenvolvimento. O que foi daqui para trás foi, nós estamos pensando daqui para frente. Uma vez repassados todos os ressentimentos, todos os esclarecimentos, vamos nos direcionar para frente. E finalmente disciplina, ou seja, bloquear a agenda. Se é uma agenda de um ano, naqueles dias é prioritário criar uma agenda positiva para essa reunião. Eu queria então passar para a parte final dessa exposição, repassando alguns conceitos, algumas reflexões. Para eu me tornar uma família empresária, eu tenho por premissa, eu tenho por fundamento entender que eu não sou família empresária se eu não tiver uma governança distinta para cada um desses ativos. Eu tenho que cuidar da família, governar, gerir a família, diferentemente da forma que eu vou gerenciar e governar a empresa. Da mesma forma que quando eu governar o patrimônio é diferente da família e da empresa. Repito aquilo que eu falei há pouco. Para isso eu preciso ter atitude baseada nesses 5 Ds sobre os quais eu já conversei.
E para eu estruturar uma família empresária, é importante se dizer que eu tenho que ter um protocolo. Um protocolo é um documento, pode ter 10 linhas, 10 páginas, 100 páginas, uma página, não importa a quantidade, mas tem que ser denso esse protocolo, esse documento, essa normatização, que é um compromisso que ele pode ser legal, mas ele é acima de tudo moral. Então eu posso ou não registrar esse documento, mas o mais importante é que as pessoas sigam esse consenso, o resumo do que eles querem. O que eles querem com a família, o que a família quer em relação à empresa e o que a família quer em relação ao patrimônio. As normas, como que alguém entra na empresa, como que alguém tem que se comportar em sendo gestor da empresa, aquele que não entra na empresa, quais são os direitos, e assim vai. E para isso eu tenho um conselho. Esse conselho é um órgão normativo e um órgão de encontro, em que se deliberam os próximos passos para a família, para o patrimônio e para a própria empresa. E o plano da família, que é o resumo disso tudo que eu falei. Então isso tudo pode ser, na verdade, um único mecanismo. Mas o que eu quero consagrar para vocês é que você tem que estruturar uma família empresária de modo formal. Não adianta ficar só na conversa. Então, aqui eu termino mostrando para vocês algumas máximas que se ouvem por aí. É comum se dizer que o avô é rico, o filho é nobre e o neto é pobre. Por que a gente fala isso? Porque isso é uma consequência daqueles números que eu falei no início da nossa conversa. Então, normalmente o avô faz, o filho vai usufruir, se torna um herdeiro, mas não vai ter a próxima geração. Então, aí cai o patrimônio, a empresa e até relações familiares. Outra coisa, outra premissa, outra máxima que tem que ser refletida, né? O fundador sempre tem o pacto com a imortalidade. Ele acha que ele vai ser eterno, que nunca vai desaparecer e paciência, os herdeiros que se cuidem. Só que ele vai deixar todo o legado positivo dele, vai deixar uma verdadeira tragédia. Então ele tem que cuidar disso enquanto está com vida. Conflitos é outra palavra que permeia isso tudo que nós estamos falando. Conflitos são desgastantes, conflitos geram ódios, conflitos geram desaparecimento de relações, geram tragédias. Aquela velha história, outra máxima, na minha geração era assim, na sua é diferente. Não existe melhor do que um caldo de gerações. Aproveitar a experiência dos mais antigos, dos fundadores, com o entusiasmo dos mais novos. E criar normas para essa convivência ser saudável e salutar para outra geração e para um ou outro protagonista dessa família. Aqui falo uma metáfora muito interessante que eu chamo do Moisés do percurso. Na verdade é o visionário. O visionário é aquela pessoa, e por que Moisés? Moisés é uma figura bíblica, acho que notória, que tirou, digamos, um povo da escravidão para a liberdade. Ele levou 40 anos. Então esse Moisés é o visionário, é aquele que está sentindo que a coisa não vai dar certo, que essa empresa familiar é definitivamente um problema anunciado e que eu tenho que transformar isso numa família empresária. Eu espero que você que esteja me ouvindo e me vendo seja um visionário e se sensibilize com tudo isso que nós estamos conversando. Outra coisa importante é criar em todos os integrantes da empresa familiar ou dos membros da família um sentimento de pertencimento. Não é o fato de não estar na gestão da empresa que vai dizer que a pessoa se sinta mais ou menos rejeitada. Ou seja, ela tem que se sentir pertencente, estando no patrimônio, na empresa e também no legado da família. Isso que eu acabo de falar, todos devem se sentir incluídos e não rejeitados. Todos têm que saber a sua posição. Eu sou sucessor, sou herdeiro dentro do mesmo nível de pertencimento. Qual é a minha função nisso tudo? E aí entra a questão de como eu vou fazer essa transformação.
eu tenho que ter a percepção, que eu estou procurando sensibilizá-los agora, de que a empresa familiar tem um risco de ser um problema anunciado, pelo fato de se misturarem negócios de família com negócios da família, porque é uma confusão entre quem é fundador, filho, parente, irmão, proprietário, funcionário, genro, nora, tio, tia, né? Daquilo que nós entendemos que tem que ser uma empresa que tenha a sua lógica, o patrimônio que tem a sua lógica, uma família que tem a sua lógica, para que esses negócios da família e negócios de família fiquem absolutamente distintas. Para isso, eu estou conversando com vocês aqui, para vocês serem os agentes de transformação, ou seja, aqueles que são os agentes de mudança que querem preservar tudo isso, o legado, os valores, a união, o respeito, o desenvolvimento, a profissionalização. E como que vocês vão fazer isso? Com direção, diálogo, decisão, desenvolvimento, disciplina. E preservar os valores. Então, aqui é que entra todo o processo de uma família empresária, e espero que o que eu conversei com vocês tenha sido de grande utilidade.